Glória a Deus. Amém. Boa tarde, irmãos. Pode sentar, por gentileza, em nome de Jesus. Graças a Deus. Todo mundo pegou a lição 4 do curso do vencedor? É uma lição que a gente está fazendo, sempre lembrando. Essa lição foi preparada pelo nosso líder, o pastor Rogério Postigo, e a sua esposa que o ajudou ali também. E tem sido lições assim muito edificadoras, muito abençoadoras. Hoje a lição está fortíssima, é sobre libertação. É um assunto muito vasto, muito amplo. Então a gente vai ter a parte 1, a parte 2. Mas eu queria bastante a sua atenção, porque a gente vai ter que falar bem rapidamente, mas também sem perder a essência, sem perder aqui nada, porque não podemos perder nada desse curso. Falta alguém pegar essa folha? Posso começar logo então? Vamos lá. Curso do vencedor, lição 4, libertação, primeira parte. Vimos no estudo anterior sobre a necessidade de nascer de novo, por meio do arrependimento dos pecados e de confessar Cristo como Salvador. Ao abrir todas as áreas de sua vida para Deus ser Senhor absoluto, o próximo passo é batizar-se nas águas. Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16:16. O apóstolo Filipe batizou o eunuco etíope após pregar, porque o homem creu de todo o coração. Atos 8:26-38. Mas antes de se batizar, é necessário estar o quê? Totalmente liberto. Antes de se batizar. Há pessoas que não conseguiram se entregar 100% ao Senhor Jesus e precisarão passar por um processo de libertação. Amém, irmãos? É importante, a gente está falando um pouco ainda da lição anterior, né? Aqui está fazendo um resumo, uma síntese da lição anterior, um resumo bem grande, mas tem algo muito importante que é a relação ao batismo nas águas. Porque eu vejo muita gente querer batizar nas águas para se libertar. Mas é o contrário, eu primeiro me liberto, para depois eu passar pelas águas. Né? Eu já vi isso acontecer, até comentei no culto de manhã. Comigo uma vez um senhor foi batizar, se converteu, poucas semanas depois pediu para batizar. Fez o curso? Fez. Está tudo bem? Tá, então vamos batizar. Mas um dia depois do batismo, o irmão dele veio falar comigo. O irmão dele sim, já era firme na igreja um tempo, que ele tinha batizado, mas ele ainda não estava liberto do cigarro. Que no dia do batismo ele estava com um cigarro, inclusive na roupa dele, tinha fumado um pouco antes de entrar na igreja. Mas ele batizou na esperança de ficar liberto do cigarro. É um erro. O batismo, ele vem para confirmar que você agora é de Deus, que você decidiu se entregar 100%. Então a libertação, ela deve vir antes. Lógico, eu digo libertação de uma maneira geral. Nós precisamos nos libertar todo dia, né? Esse mundo está aí tentando contaminar, a gente tem que buscar a libertação de Deus sempre. Mas eu digo no sentido de o seu coração estar completamente entregue a Jesus Cristo. Eu agora sou dele e vou vencer todas as minhas falhas, os meus erros, para servir a Ele. Quando uma pessoa se dedica desse jeito a servir a Deus, ela está apta a batizar e deve ser batizada nas águas, tá bom? Bom, semana passada, então, falamos sobre esse nascer de novo, o arrependimento dos pecados, a confissão a Cristo. Até fizemos uma confissão aqui na igreja e creio que foi bom. Hoje vamos falar sobre libertação. Começar a falar sobre libertação e vamos começar sobre os pactos espirituais que as pessoas fazem. Vamos lá, libertação de pactos espirituais. A frase "todo caminho leva a Deus" parece verdadeira, mas não é. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Provérbios 14:12. Jesus declarou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Ele é o único que nos dá acesso ao Pai. Não há outro caminho. Então,
essa frase é uma frase religiosa e que muita gente continua carregando essa frase no coração. Inclusive, pessoas já convertidas ao Evangelho continuam carregando essa frase no coração. E quando vão falar com uma pessoa de outra religião, ela fala a mesma coisa. Não, mas todo caminho leva a Deus, o importante é você... Não, todo caminho não. Você agora se converteu, passou pelas águas, você se libertou, e você precisa pregar a verdade e falar a verdade. Só existe um caminho, e esse caminho é Jesus, foi ele mesmo que disse isso. A gente vai ver ao longo desse curso que a gente precisa ter um cuidado, senão a gente carrega dentro de nós alguns rituais, algumas práticas religiosas, algumas falas religiosas, que não valem mais nada no sentido de conhecimento da Bíblia, mas que a pessoa às vezes carrega essa bagagem que atrapalha a vida da pessoa, que atrapalha a fé e o milagre de chegar até ela. A gente vai ver isso mais à frente, vamos continuando aqui. Muitos de nós nos enveredamos em religiões à procura de Deus. Alguns fizeram pactos com deuses com letras minúsculas, né? Espíritos ou entidades para alcançar fama, sucesso ou prosperidade, por meio de rituais de iniciação. Isso pode envolver rezas, mantras, passes, derramamento de sangue animal ou humano. Há casos em que é exigido fazer cortes ou marcas no corpo, raspar a cabeça, fazer oferendas, participar de danças, comer alimentos oferecidos a um espírito, tomar chás, banhos ritualísticos e etc. É possível também se envolver com o mundo espiritual por meio de músicas, filmes, jogos de RPG, tatuagens ou brincadeiras, como a do compasso ou do copo. A maioria também abre porta para espíritos maus escravizarem a pessoa por meio de alimentos oferecidos a espíritos em festas de santos. Você vê isso, ou parte disso, em Atos 15, 29, que eu não vou ler aqui agora, você lê em casa depois, tá bom? Deixa eu só falar uma coisa. Isso tudo aqui são verdades que às vezes até as pessoas desprezam. Eu lembrei mais cedo que um dos namorados que uma das minhas irmãs teve, uma vez levou para dentro da nossa casa uma brincadeira. Era um livro que ele amarrava numa tesoura e ele segurava pela tesoura, ou aqui, como diz aqui, um compasso. Ele, no caso, usou uma tesoura. E ele segurava, e ele mandava a gente pensar em alguém que tinha morrido. Agora você imagina um garoto como eu, na época era um garoto ainda, cujo pai, que esse garoto amava, havia acabado de morrer. Aí ele falava assim: pensa nessa pessoa que você ama e que morreu. Logicamente que eu pensei em meu pai, certo? Não tinha outro jeito, pensei logo em meu pai. E eu falei assim: bom, vou ver o que o meu pai vai dizer. E ele falou assim: pergunta uma coisa, se for positivo, sim, vai girar para um lado. Se for negativo, vai girar para o outro. Ele falou esquerda e direita, eu não lembro qual era a esquerda e qual era a direita. Qual era o sim e qual era o não. E eu, criança ainda, pensei no meu pai fortemente, não tirava ele da minha cabeça. Ele tinha morrido há pouco tempo. E então comecei a fazer a pergunta, tipo, pai, você está aí? Aí o negócio rodava assim. Rodava mesmo, irmão. Era assustador. O negócio girava assim, aí ele falava assim para ele: tá vendo? Seu pai está aqui. E o negócio girava: sim. Pai, o senhor está... Não. Pai, o senhor... Sim. Eu falei: meu Deus, estou falando com meu pai. Eu achava que estava falando com meu pai. Na verdade, o que eu estava fazendo ali sem perceber, não só eu, outros irmãos meus participaram dessa brincadeira. Não só eu. Nós estávamos ali abrindo uma porta para as entidades entrarem. Hoje eu sei perfeitamente que quem me respondeu não foi meu pai. Morreu e morreu, acabou. Ou vai ser salvo ou não vai ser salvo. Morreu, não vai voltar. Não era meu pai me respondendo. Ali era uma entidade. Naquela brincadeira a gente estava abrindo portas para a entidade entrar e falar com a gente, responder a gente e nos dar suas orientações. A gente então abriu essa porta. Então pode acontecer isso na vida de muita gente, inclusive pessoas convertidas que ainda guardam coisas do passado. Volta e meia alguém devolve para a gente, manda queimar uma roupa de uma entidade, um objeto que tinha quando servia à entidade,
uma imagem que tinha quando servia a entidade. E a pessoa, às vezes, convertida há anos já. E a pessoa fala assim: olha, Deus me convenceu e é melhor me desfazer disso. Eu já me converti há 1 ano, 2, mas ainda estava com isso dentro de casa. Quer dizer, levou 1 ano, 2 ou até mais, para a pessoa se convencer que ela não precisava daquilo, para ela ter coragem, fé para se desfazer daquilo. Algumas ficam na igreja com medo de se desfazer, porque acham que depois vai sofrer uma retaliação do inferno, uma retaliação da entidade que ela servia. Aí ela continua com aquele objeto lá, como se fosse uma porta para o maligno entrar, porque ainda havia ali uma ligação entre ela e aquela entidade, através daquele objeto, através daquela roupa, através daquela imagem. Ela ainda estava ligada àquela entidade, mesmo já estando na igreja. Então isso aqui é muito importante, amém, irmãos? Eu lembro que há muito tempo atrás, eu não sei se há muito tempo atrás, mas faz pelo menos uns 3 anos, eu fiz, e alguns pastores no Rio fizeram, um propósito que a gente chamou de jogar fora no lixo. Alguém lembra disso aí? Lembra dessa campanha? Aí eu dei um saco de lixo, daquele de 100 litros, forte, para as pessoas levar para casa, e tudo que a pessoa entendia que era da religião antiga, de prática antiga, que lembrava, que fazia algum tipo de ligação entre a pessoa e a entidade, algum tipo de ligação entre a pessoa e a outra religião, ela quisesse, lógico, cada um tinha que querer, né? E ela quisesse destruir, quebrar, queimar, mas ela não tinha coragem, ela então trazia nesse saco para mim, e a gente quebrava, ou queimava e mandava tudo embora. E limpava a casa da pessoa. É um tipo de limpeza espiritual. Eu lembro que eu fiz isso uma vez em outra igreja. Não foi nem aqui, em Bangu. E eu lembro que uma vez, uma pessoa levou um saco. Ele teve até que fazer outro saco, porque o saco de plástico não dava. E ela trouxe para mim várias espadas e punhais. Eram espadas que ela ia para um sítio, um determinado sítio, determinada época, e com aquelas espadas eles faziam sacrifícios. Algumas espadas ainda estavam na época sujas de sangue ainda. E a gente teve que pegar aquilo dali, levar para o serralheiro para quebrar tudo, para queimar tudo, para quebrar, desfazer e amarrar a maldição e quebrar a maldição, e a pessoa entregou. Eu vi aquelas espadas, verdadeiras espadas mesmo. Não era só punhal não, tinha verdadeiras espadas. E eu falei: meu Deus do céu. Eu até lembro que eu cheguei a perguntar à pessoa: isso aqui deve ter um valor, você não quer vender e se desfazer? Eu não quero saber disso aqui. Aí não, eu dou por escrito, eu quero que destrua. Isso aqui era da minha época de entidade, quando eu fazia sacrifícios. Eu não quero mais fazer sacrifício, não quero mais nem lembrar dessas coisas. E a pessoa assinou, porque era algo de valor. A gente levou, quebrou tudo, cortou no serralheiro e desfez de tudo e amarrou a maldição. Coisa séria. Outras apareceram com várias imagens que ela estava dentro de casa. E uma pessoa foi procurar para ver se achava, porque falou que tinha se desfeito de tudo. E ela ficou surpresa, que em alguns cantos da casa ela começou a achar coisa do passado. Alguém da família dela escondeu uma roupa, outro escondeu alguma coisa, e quando ela foi ver, até embaixo da cama dela, do colchão, tinha trabalho feito, coisa de patoar lá da cama ainda. Ela ficou surpresa, achando que já tinha se desfeito de tudo que era da outra época da vida dela. E a gente então fez esse trabalho. Não sei não, talvez até semana que vem eu faça isso com vocês de novo, esse propósito aí para jogar fora no lixo esse mal. Isso aqui então pode parecer besteira para algumas pessoas. Quando a gente fala no curso de banhos ritualísticos, de alimentos oferecidos, de chás que a pessoa bebe, de raspar a cabeça, de marcar, de fazer oferendas, ou qualquer outro ritual que abre porta para o maligno continuar na vida da pessoa, a pessoa pode até achar que é bobeira, mas não é. Não é. Nós temos que realmente romper, é um rompimento. Nós temos que romper com aquilo que nós tínhamos de conceito religioso, de conceito de Deus, para poder então entrar no mundo novo, nasceu de novo, um mundo novo de Deus, que é o mundo da palavra. É o único caminho que vai levar a gente a Jesus Cristo. Amém, irmãos? Continuando, então, deixa eu acelerar, que esse horário da tarde é o horário do sono, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu correr aqui. Geralmente, pessoas que se envolvem com tais práticas precisam de libertação,
pois sofrem de constantes enfermidades sem diagnóstico, dores nas costas, depressão, ouvem vozes, ou veem vultos, têm pensamentos de tirar a própria vida. Outras sofrem problemas familiares sérios, doenças, vícios, adultérios, prostituição e miséria. Conscientes de servirem a outros deuses ou não, elas precisam se arrepender e renunciar todo o pacto feito. Para isso, é necessário que a pessoa queira se desfazer de tudo que a liga a esses espíritos, seja na esfera física, emocional ou espiritual. É o que chamamos de processo de libertação. Então, nessas três esferas, física, espiritual e emocional, você tem que querer ser todo de Jesus, toda de Jesus. Senão sempre vai ficar uma pontinha lá atrás. Então eu sou de Deus, mas tem algo que me trava lá atrás, algo que faz uma ponte entre aquela antiga prática religiosa, entre aquela antiga entidade e eu. E essa ponte não pode existir mais, ela tem que ser destruída. Amém, irmãos? E aí cada um, lógico, tem que se julgar, tem que observar, tem que meditar, pensar, Senhor, tem alguma coisa ainda que me prende a como eu era antes, no que eu servia antes, as entidades que eu servia antes, tem alguma coisa que ainda me prende? Se tem, a pessoa tem que estar disposta a se desfazer disso, a quebrar isso, disposta, de coração dizer, não quero mais, agora eu sou único e exclusivo de Jesus Cristo, e Ele é meu Deus único e exclusivo também. Não quero mais nada além disso. Enquanto uma pessoa não estiver disposta a fazer isso, ela ainda vai ficar presa de alguma forma a algo anterior que a conduzia antes dela conseguir entregar a vida dela para Jesus. Amém, irmãos? Voltando aqui então, enquanto a pessoa não se arrepender e renunciar ao senhorio de outros deuses, a pactos realizados com espíritos malignos, e não se livrar de objetos que faziam parte do pacto ou cerimônia religiosa, roupas, acessórios, imagens de ídolos, fotos, comidas consagradas, objetos de culto, patuais, cordões, livros, etc., ela não alcança a total libertação. Por esse motivo, ainda sentem mal-estar, opressões, têm pensamentos estranhos, ouvem vozes, veem vultos ou se manifestam com espíritos malignos, pois estes ainda têm acesso às suas vidas ou famílias, às vezes a família toda. Ele ainda tem acesso, mesmo um ou outro estando na igreja. Se não for 100%, não vai. Eu dei um testemunho aqui há um tempo atrás, e comentei também de manhã, lembrei de uma irmãzinha lá de Nova Friburgo, que levava a família toda. Não sei se você vai lembrar, já falei sobre isso. Que ela levava a família toda e tinha uma irmã, a mais nova, que era rebelde. E ela vivia orando pela irmã mais nova, a mãe também, o pai também, a família toda, e sempre pedindo oração. Um dia eu decidi falar, a própria menina decidiu conversar comigo, e eu fui atender a menina, e a menina falou, pastor, eu sei que eu tenho que mudar. Eu sei que eu sou rebelde, eu sei que eu sou a ovelha negra da família. Mas, pastor, a minha irmã, ela banca de crente, mas ela não sai de casa sem ver o que o horóscopo dela fala. Isso é correto? Aí não, isso não é correto. Pois é, pastor. Se o horóscopo dela falar para usar verde, ela usa verde. Se falar para usar uma roupa azul, porque a semana para ela usar roupa azul, ela vai usar a semana toda a roupa azul. E se falar para não sair, ela não sai de casa. Ela segue o que o horóscopo dela fala, o signo dela fala. Isso está certo? Não está certo, não. Tive que conversar com essa irmã, então, que vivia reclamando da mais nova, e parecia crente, era fiel, na igreja sempre e tudo mais, mas lá no fundo ela tinha algo religioso que aprendia. Ela era presa a esses costumes de horóscopos, de ver seus signos, se combinar as coisas e tudo mais. Então, eram os signos que ditavam ainda a regra para os caminhos dela, até a roupa que ela vestia. Como que essa menina ia se converter se a irmã que parecia ser a mais crente de dentro de casa era a que fazia isso aí? E aí tivemos que conversar com a família toda. Mas tudo se resolveu. Espero que essa menina tenha se convertido. Todas elas, todas as duas, né? Na verdade. Vamos lá, voltando aqui. Libertação de vícios. Muitos entraram nos vícios dizendo que só beberiam socialmente. Pesquisas constataram que o primeiro a oferecer drogas
a um usuário não foi um traficante ou amigo, mas um familiar, dentro de casa, ao oferecer a droga chamada lícita, álcool e cigarro. Estas são a porta de entrada para as ilícitas. Salmos 42:7 diz que um abismo chama o outro abismo. No início do versículo fala, um abismo chama outro abismo. Então um cigarro vai chamar outro cigarro, uma bebida vai chamar outra bebida, e daqui a pouco os dois vão chamar uma droga ilícita, e daqui a pouco o vício entrou dentro da família, na vida da pessoa. O vício acontece sempre que se tenta compensar uma insegurança, frustração, problema, ansiedade ou vazio interior, com algo que dá prazer momentâneo à carne, o qual esconde esses problemas. É uma idolatria ao eu, aos desejos da carne. Quantas famílias estão presas nos vícios há gerações? A maioria não tem consciência de que o vício nem sempre ocorre apenas por dependência física e psíquica. De fato, há um espírito maligno por trás da substância tóxica que escraviza aquela alma. Não nos enganemos, todo o que rouba, mata e destrói vem do maligno. João 10:10. Nosso corpo foi criado para ser a habitação de Deus. 1 Carta aos Coríntios 3:16-17. Vale comentar também que vícios podem ser de jogos de azar. Tem gente que é crente e ainda joga no bicho, já tem ou não tem? Tem gente que é bicho e ainda faz uma fezinha ainda na avestruz. Eletrônicos também vicia. Caça-níqueis, poxa, essa maquininha é viciante, irmãos. Eu já fui viciado em caça-níqueis. Vou te contar, a pessoa não consegue entrar no bar, vai direto para a máquina, para sair alguma coisa lá. De vez em quando o demônio deixa a pessoa ganhar para ela continuar viciada. É igual o bicho. Pede, de vez em quando o demônio deixa ela ganhar para poder ela ficar viciada e voltar achando que vai ganhar de novo, aí pede mais 10 vezes. Videogames. Tem jovens que estão muito viciados em videogames. Viciado mesmo. E deixa até de ir para a igreja, fica o dia inteiro no videogame, não lê a Bíblia, quer saber de Deus. Internet. Como tem gente viciada em internet. Pornografia. Como tem gente viciada nisso. Prostituição e glutonaria. Comer exageradamente. O vício indica a prática da idolatria aos desejos carnais. A carne pede, você cede. A carne pede, você dá para ela o que ela quer. Então você está idolatrando os seus desejos carnais. É preciso enxergar isso, reconhecer o erro, arrepender-se e chamar a Deus para a libertação. Para isso ocorrer, depende do que está no coração da pessoa. Quer mudar? Quero. Vai mudar. Não quero. Na verdade, eu quero só melhorar. Não vai mudar. E essa melhora, mesmo que vier, vai embora depois. O diabo, ele não vai deixar a pessoa livre, a menos que a pessoa realmente queira de coração e busque a Deus. Amém, pessoal? Esse tópico fala uma coisa interessante. É um estudo sociológico. Ele diz que a maioria dos viciados são oferecidos a eles as drogas dentro de casa, na própria família. Começando pelas lícitas e depois indo para ilícitas. E isso é verdade. É uma pena. Mas imagina uma criança que cresce numa casa vendo o pai fumando 1 ou 2 carteiras por dia. Ou a mãe fumando 1 ou 2 carteiras por dia. Eu cresci nessa casa assim. Vendo o pai beber cachaça direto. Eu cresci numa casa assim. Minha mãe bebia, mas já não bebia tanto assim. Mas meu pai bebia bastante. Era alcoólatra, posso dizer. Imagina. Quantas vezes, irmãos, eu criança ainda, minha mãe estava lá jogando bingo dela, baralho, dominó, meus pais gostavam muito de jogar isso, e ela falava assim, Julius, vai lá pegar meu cigarro. Eu não sei se você já fez isso, mas quando a mãe manda o filho entrar para pegar o cigarro dela, ele volta com o cigarro aceso ou apagado? Quem já fez isso? Quando era criança. Eu ia lá, acendia o cigarro, e voltava. Se acendeu, garoto? Falei para não acender. Não, mas só acendi, toma. Dá uma semana depois, mesma coisa. Edilson, vai lá pegar. Não acende, não. Como não acende, não? A gente vê isso acontecer todo dia. Aquela fumaça, a gente achava engraçado. Fumaça. Por que fuma toda hora? Deve ser coisa boa, tá fumando toda hora. E jogando aquela chaminé para fora. Não, vou acender sim. Então, não demorou muito, eu estava fumando. Demorou muito, eu estava bebendo. Com 13 anos, comecei nas drogas. Pronto, 17 anos de sofrimento.
Então, a coisa é apresentada dentro de casa, às vezes, por pessoas que nos amam e que não têm nem alguns casos, não tem nem a intenção direta de viciar os filhos. Não tem intenção direta, mas viciam. É o fumante passivo, por exemplo. Esses dias eu parei, tinha um carro assim do lado, um senhor de aproximadamente 70 anos, com uma senhora do lado, devia ser a esposa. Atrás tinha uma menina, deve ser a filha, com um bebê que deve ser o neto, eu imagino que seja o neto, um bebezinho. O homem estava com uma máscara no queixo e dentro do carro. O bebezinho lá atrás, fumando passivamente. Quer dizer, essa criança, se nada mudar dentro dessa casa, ela vai crescer e a tendência é que ela seja uma fumante, uma beberrona e depois até uma drogada. O pai, indiretamente, ou o avô, indiretamente, está fazendo com que a criança caia nessa. Então, assim, tem que ter muito cuidado. Inclusive você que tem filho, filha, onde seus filhos e sua filha estão ficando? Vai passar o final de semana na casa do tio. Mas quem é esse tio, hein? Cachaceiro que só? Quem é o filho desse tio, primo da sua filha, do seu filho? É viciado? Você vai deixar sua criança lá? Você está tentando ensinar princípios bíblicos da sua criança, vai deixar sua criança lá? Mesmo involuntariamente, essa criança pode aprender coisa errada. Amém, irmãos? Então, é um fato e é uma informação bastante importante que a gente tem que levar em consideração. Cuidado com isso aí, para a gente vencer esse mal e ter essa libertação em nome de Jesus, tá? Continuando. Libertação de espíritos de prostituição. Agora, libertação de espíritos de prostituição. Alguns no passado eram amantes e destruíram o casamento de alguém. E ainda vivem como companheiras ou amantes. Ao ouvirem o evangelho, porém, precisam renunciar à vida errada e reparar o mal causado ao próximo. Foi o que aconteceu com a mulher samaritana. Ao ouvir Jesus, desejou beber da água viva que ele lhe ofereceu. Porém, o mestre mandou que ela primeiro chamasse o marido, mas ela respondeu não ter marido. Jesus então disse: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. João 4, 16 a 18. A samaritana precisava renunciar àquele relacionamento errado, deixando de ser amante, ou abrindo mão de viver amaziada, se quisesse tomar posse da salvação eterna. Que coisa séria, mesmo. Eu lembrei mais cedo de um casal jovem que chegou lá na freguesia, quando eu era pastor de lá. Esse casal jovem já morava junto há alguns meses, ia fazer 1 ano já. Eles moravam juntos. Aí eles começaram a frequentar a igreja, começaram a ter um monte de crise, depois foram morar juntos, foram frequentar a igreja. Aí o rapaz se converteu mesmo, sério. E ela depois se converteu também. Mas quando ele se converte, ele vai ser batizado. Depois ela se converteu, foi batizada também. Quando ele batiza, ele começa a perceber que a relação dele está errada. Eles eram namorados, viviam já uma vida sexual ativa, decidiram morar juntos. Aí, quando ela se converte, os dois pedem para falar comigo. E vieram falar comigo, fui conversar com ele, falei: pastor, a gente está com um problema. Nós nos convertemos. Agora eu batizei, ela batizou. E nós vivemos juntos, há menos de 1 ano. Só que a gente está percebendo que a gente não é para casar um com o outro. A gente era namorado, e o nosso namoro é tudo com base na parte da carne, do sexo. O nosso namoro se baseia no sexo. E a gente foi morar junto, porque a gente firmou a nossa relação no sexo. Então fomos morar juntos. Só que agora eu me converti, a gente sabe que está errado. A gente sabe que o correto é a gente casar e não ficar morando junto. Só que a gente não quer casar, pastor. A gente não quer casar porque a gente não se ama bastante para casar. Aí eu falei: bom, então acho que Deus já mostrou para vocês. Eu não falei nada. Não falei nada. Só ouvi. Falei, então Deus já falou com vocês. E o que vocês vão fazer? E eles falaram: pastor, nós vamos nos separar. A gente não se ama para se casar. Também não vamos ficar junto na prática sexual, já que a gente é salvo, não vamos jogar a nossa salvação no lixo.
Então ela vai seguir a vida dela, eu vou seguir a minha. Vocês têm certeza disso? Tenho. Tá bom, orei por eles. Realmente, irmãos, se separaram, seguiram a Cristo Jesus. Depois ele conheceu a mulher que ele iria casar, e ela, eu não sei se ela conheceu depois e se ela já casou, mas ele iria casar depois. Logo depois ele conheceu uma pessoa que realmente estava dentro da vontade de Deus que ele fosse casar, e os dois concordaram que não valia a pena continuar com aquela relação. Que coisa bonita, né? Ainda mais na vida de um jovem, porque o jovem, né? Eu costumo falar que o jovem não tem sangue, tem larva, né? Sangue ferve dentro deles. Então já fui jovem, a gente sabe o que é isso, né? Mas eles conseguiram, irmão. Isso é uma gente convertida e liberta de verdade. Não quero mais. Agora tem gente que se converteu, tem gente que nem jovem é mais ainda, se converteu, não quer largar, desculpa a expressão, a ser vergonhice. Quer continuar na ser vergonhice, quer dizer, como é que vai receber salvação? Tem que levar a sério. Agora, se é a pessoa certa, pastor, nós oramos, é a pessoa, então casa. Teve um casal em São Paulo, eles eram convertidos, eu lembro desse testemunho como se fosse hoje, e eles tinham uma loja, e essa loja não estava indo para frente, esse comércio não estava indo para frente, e não estava dando nada certo. Conversando com o pastor, pedindo orientação, eles falaram que já se amavam, estavam juntos há muitos anos, já tinham filho já jovem e tudo mais. Eles já tinham, não lembro a idade, mas 16, 17 anos de casado, não lembro exatamente quantos anos, mas eram bastante anos já casados, mas não eram casados de verdade. Aí o pastor falou, poxa, antes de qualquer coisa tem que acertar isso, porque vocês estão em pecado, se Jesus voltar agora, como é que vocês ficam? Aí eles então decidiram. Olha o que eles decidiram. Você vê como é que é a coisa quando a pessoa recebe libertação. Esse casal recebeu libertação no atendimento com o pastor, porque eles tomaram a decisão certa. Eles decidiram que iam dormir um com a filha, ela com a filha e ele com o filho. E não dormiriam mais juntos, e não teriam mais nada um com o outro enquanto não casassem. Decidiram. E foram correr o papel para poder fazer casamento, preparar tudo, e começaram a dormir separado. Cada um dormia no quarto dos filhos. E ficaram sem nada, como se fossem só namorados ali. Nada tiveram. Em pouco tempo, Deus começou a inverter isso tudo e eles começaram a prosperar. Em poucos meses depois, saiu o documento, casaram. E depois que casaram, ele dá o testemunho dele dizendo que prosperou bastante, a loja cresceu e cresceu, eles até conseguiram construir, ampliar a loja, a casa e tudo mais. Então assim, tem que ter um cuidado, porque há um espírito, que é um espírito de libertação, que é um espírito de prostituição, e que às vezes a pessoa já está na igreja, mas esse espírito ainda acompanha a pessoa. A gente precisa parar, reconhecer, voltando à lição da semana passada, reconhecer o pecado, se arrepender desse pecado, pedir perdão mesmo e abandonar esse pecado logo, pedir a Deus para libertar. Senhor, me liberta, porque com sinceridade, eu ainda tenho muita coisa com esse negócio de prostituição, eu não quero mais isso comigo. Amém, pessoal? E aí as coisas começam a acontecer. Vamos lá, continuando. Nos dias atuais, há aqueles que... esse aqui está certo, aqui mesmo. Nos dias atuais, há aqueles que se enveredam pelo homossexualismo, alguns por curiosidade e modismo, outros porque sofreram algum tipo de abuso sexual, o que os desorientou em relação à identidade, e ainda os que, por desilusão com o sexo oposto, recusam-se a ter Deus como seu Criador e rebelam-se. A Bíblia aborda casamentos e práticas sexuais ilícitas em Levítico 18, bem como em Romanos 1, versículo 18 a 32, mostrando que o arrependimento é necessário para se receber a libertação e salvação por Jesus. Só Ele pode nos purificar, curar e transformar nossa história. Eu não vou ler nem Levítico 18, são muitos versículos, e nem vou ler Romanos 18 a 32 com vocês. Não vou ler até porque é por causa do nosso horário. O curso está muito extenso. Mas eu queria que você lesse em casa. Pare em casa, pega, se tiver caneta, anota aí Levítico, Romanos 1, 18 a 32, e em casa pega a Bíblia e vai ler.
Levítica, irmãos, só para você ter uma ideia, ela vai falar de todas as relações sexuais que são fora da vontade de Deus. Ela vai falar do rapaz que não pode se envolver com a esposa do marido, do pai dele, então é madrasta, ele não pode fazer isso. Ele vai falar com relação entre sobrinho e tio, entre primos e primas, irmãos e irmãs. Ele vai falar de homem com homem, de mulher com mulher. Ele vai falar sobre todas as relações que Deus vê com maus olhos, com abominação, as relações sexuais que não são agradáveis aos olhos de Deus, que são abominação. Vale a pena você dar uma lida em Levítico 18. Romanos 1 vai falar muito claramente sobre a prática homossexual e sobre outros tipos de práticas sexuais que não são aprovadas por Deus. Às vezes, a gente até sabe, mas aquele espírito que antigamente a gente carregava, continua tão próximo que continua influenciando a pessoa. Ela precisa de libertação, precisa falar sério com Deus. Senhor, eu não quero mais essa prática comigo. Não quero mais. Me liberta porque eu não quero mais. Se o coração for aberto 100%, Deus liberta você. Aí você consegue ficar livre disso. Amém, irmãos? Senão vai continuar. De vez em quando, bum, cai. De vez em quando, cai. E a gente precisa repreender isso em nome de Jesus. Leia em casa então depois, tá? O capítulo 18 de Levítico e o versículo 18 a 31 do capítulo 1 de Romanos, tá? Continuando. Outros precisam se libertar de espírito de prostituição que os levam a trair o cônjuge fisicamente, em pensamentos ou virtualmente, pela internet. Jesus disse: ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher, ou no caso da mulher, num homem, para a cobiçar ou o cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela, ou no caso aqui com ele. Amém, irmãos? Então, olhou. E não olhou só para dizer, poxa, que menina bonita, glória a Deus. Não. Olhou e desejou, imaginou, já se imaginou com aquela pessoa, a esposa que vai se deitar com o marido, mas já pensando em outro homem, o homem que vai se deitar com a esposa pensando em outra mulher. Irmãos, isso já é adultério. Isso já é adultério. Tá, não para entender sim ou não? Já é adultério. A pessoa já está mal quando ela faz isso. Ela não tinha que cair nessa. Então, se veio o pensamento, bom, está amarrado em nome de Jesus. Eu não aceito isso. Homem de uma só mulher, mulher de um só homem agora. Tenho a minha esposa e vou honrar a minha esposa. Eu não vou trair, não sou mais aquele homem ou aquela mulher que era adúltera, que traía, que pensava, que fazia. Não, não sou mais assim. Chega. E aí dá um basta e vai amarrando esse demônio e vencendo esse mal em nome de Jesus. Se olhou, desejou, se imaginou com aquela pessoa, você já está em adultério, mesmo que não tenha prática. A pessoa fala assim, não, eu saí com ele, dei uma volta com ele pelo carro, a gente até, assim, teve um beijinho aqui, um papinho ali, mas não teve, não chegou nos finalmente, você entende, né? Não aconteceu, vocês entendem, né? Já adulterou. Não precisou chegar dos finalmente, já adulterou. Que negócio é esse? Mulher casada, passeando no carro com outro homem, idealizada lá, desliza daqui, beijinho dali, beijinho daqui. Ou homem casado com outra mulher, e só porque não foi nos finalmente, acha que não adulterou, já está em adultério. E não vai entrar no reino de Deus. Adúlteros não entrarão lá. Amém, irmãos? Então isso é uma libertação, hein? Uma libertação que tem que buscar sério. Sério mesmo. Eu tenho que me libertar dessa prática em nome do Senhor. Diga graças a Deus. Isso falando de adultério, mas pode falar da relação dos solteiros, da pessoa que ainda não casou, e eu também está errado. Vamos lá aqui. Aqui fala, cadê? Mateus 5, 27 e 28, né? Ainda tem aqueles que se vestem indecentemente, com o corpo à mostra, provocando no próximo a cobiça sexual. Deixa eu falar uma coisa rapidinho aqui, irmãos. Eu acho super interessante no sentido negativo, lógico, né? Quando eu vejo uma pessoa seminua e que os homens começam a mexer, e ela vira e fala, que homem sem vergonha! Sem vergonha ela, poxa. Está
com o corpo todo de fora para quê? Você acha que ninguém vai olhar? O homem santo, ele vai olhar assim, o homem santo, ele vai olhar e falar, está amarrado, e não, porque vai ser tentado. Qualquer homem é tentado, qualquer mulher é tentada. Nós somos seres humanos. Ele vai logo meter a mão no olho, vai virar para o topo, está repreendido em nome de Jesus. É isso que ele vai fazer. Mas um homem sem temor de Deus vai fazer o quê? É isso que ele vai fazer. Vai ou não vai? Estou falando mentira, irmão? Fala a verdade. É mentira ou é verdade isso aí? Ele vai assoviar, vai falar, é essa que eu queria em casa, não aquela que eu tenho lá. Eu não sei o quê, vai fazer aquelas piadinhas. Aí a mulher fica, aí sim, aí começa a baixar a saia. Tá amarrado, não sei o quê. Levantando aqui para não aparecer mais. Mas depois que mostrou tudo. Mas para que sair mostrando tudo? Porque eu quero encontrar alguém com seu corpo. Isso é um espírito de sensualidade. Você vai encontrar uma pessoa interessada no seu corpo. Não vai encontrar uma pessoa interessada em você. Mostrou o corpo para atrair? O que é isso? Isso é coisa do mundo, irmãos. Isso é um espírito de sensualidade. E o mundo está cheio. Toda hora você se depara com isso. Sim ou não? Toda hora você se depara com isso. Jornal não dá para ler mais jornal. Não dá para ler mais. Televisão, quase não se vê mais televisão sem se ver esse negócio de sensualidade. Agora, cada pessoa também tem que se tocar, né? Bom, servo de Deus, então, meu Deus do céu, não pode andar com Diga amém, Jesus? Poxa vida. Aí depois quer criar confusão. Não, mas peraí, poxa. Tá, se correr, pula para fora o negócio. Não, é tão decotada a coisa que se for correr para atravessar a rua, tem que. Porque senão vai sair. Tá de brincadeira? Quer dizer, não pode sentar em lugar nenhum. Porque se sentar tem que botar 3 bolsas na frente, porque senão o pessoal vê até a China. Não dá, irmãos. Aí você vê, aí a pessoa quer dizer que é serva de Deus. Está errado isso aí. Isso é coisa do mundo. E é espírito de sensualidade. É espírito de sensualidade, estou falando. O servo de Deus fica até sem constrangido. Né? O pastor tem que pregar assim, olhando para o céu. Vou pregar assim, olhando para o teto. Porque fica constrangido de pregar. Quer dizer, o que a pessoa está pensando da vida, irmãos? Isso é uma pessoa que não está com o coração 100% na mão de Deus. Ela ainda tem alguma coisinha do passado nela, e ela acha que precisa disso para alguém olhar, prestar atenção, para conquistar alguma coisa, para conseguir alguma coisa, e é maligno a coisa. E a gente precisa dessa libertação, tanto a mulher quanto o homem, precisa dessa libertação. Amém, Jesus? Vamos pedir libertação para Deus. Daqui a pouquinho vamos orar forte, hein? Ele fala aqui, ó. Não entendem que seus corpos, quem faz isso? Quem anda na sensualidade. Não entendem que seus corpos não entendem que seus corpos tornam-se templo do Espírito Santo quando aceitam a Cristo Jesus como Salvador. A esse eu quero ler com vocês. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Vamos lá. Rapidamente, para a gente não demorar muito com a reunião. Essa lição está muito comprida e a gente tem que acelerar. Mas eu peço que você leia em casa com calma. Se você pegar a sua família, você pode ler um tópico cada dia. Não precisa ser tudo num dia só, não. Cada dia você lê um tópicozinho desse libertação aqui, que vai trazer libertação para a sua casa. Amém, irmãos? Eu acho que vale a pena você ler em casa com calma, com a Bíblia do lado, meditando, sem pressa. Mas vamos lá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, diz assim: todas essas coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então Paulo não se deixava dominar por nada. Então as pessoas achavam que era tudo normal. Paulo falou, nem tudo é normal não, tá? Pode ser normal para você, para a sua sociedade, para a sua cultura, mas para mim não é normal, eu não vou me deixar me dominar por isso que você acha que é normal. Aí versículo 15 diz: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de quem? De Cristo. Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloeis membros de uma meretriz? Não,
por certo. Então meu corpo é templo do Espírito Santo agora. Não é para ser de sensualidade e prostituição. 16. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela, porque serão, disse, dois uma só carne. Entrou na prática sexual, vai se tornar um só com aquela pessoa. Se é ilícito, então fica tudo errado. Aí ele fala aqui no 18, pulando para o 18. Fugir de quê? Da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a... Então, peraí, eu tenho que dar muito valor e muito respeito ao meu corpo, porque ele agora não pertence a mim, ele também é templo do Espírito Santo. Antes, só o meu espírito habitava no meu corpo, mas agora o Espírito de Deus também habita no meu corpo. O pecado que eu cometo é fora do corpo, mas se eu estou me relacionando sexualmente de uma maneira errada, então eu estou pecando dentro do corpo, com erro, com pecado que Deus mostra que é errado, e que a gente, não que o por fora do corpo não seja, mas que é errado, mas que a gente está correndo o risco, vamos dizer assim, de entristecer muito o Espírito Santo e até pecar contra o Espírito Santo. Isso aqui é muito sério. Meu corpo é templo do Espírito Santo. Então nele só pode acontecer algo que é aprovado por Deus. Se não é aprovado por Deus, eu tenho que amarrar. Lembra que Jesus falou? Se o seu olho te escandalizar, ontem eu estava estudando esse texto, mas não foi para trazer para vocês, foi para mim mesmo, estava meditando. Se o seu olho te escandalizar, olho direito, arranca o olho direito. É melhor andar com um olho só do que entrar com os dois no inferno. Se seu pé te escandalizar, corta esse pé que está escandalizando. É melhor entrar com um pé só no céu do que com dois no inferno. Se a tua mão te escandalizar, corta a mão fora. É melhor entrar com uma mão no céu do que duas mãos no inferno. E ele vai falando, exatamente falando sobre isso, sobre a gente vigiar no sentido de pecado. Lógico, Jesus não estava mandando, é sempre bom dizer, você se cortar todo e arrancar algum membro do seu corpo, não é isso. Ele está falando das ações de uma pessoa, uma fala simbólica, não é? Então a gente precisa observar isso, irmãos, e ficar atento com isso. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se prostituiu, então você se tornou igualzinho àquela pessoa que se prostituiu contigo. É complicado, né? Vamos voltar aqui então, para terminar. A salvação em Cristo é gratuita, mas é necessário renunciar ao pecado. É necessário deixar a vida errada, a qual levará à perdição eterna. Jesus disse: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Lucas 16:13. Libertação de hábitos pecaminosos. Vamos encerrar aqui. O caminho da renúncia ao pecado terá de ser trilhado também por quem participa de esquemas de vendas de produtos ilegais ou piratas. Olha que coisa séria, hein? Gatos de água, luz, TV por assinatura, jogo do bicho, drogas ilícitas e ilícitas, produto de origem duvidosa, que sustenta o esquema de exploração infantil, tráfico de drogas, humano, de animais, poder paralelo, etc. Outros usam da mentira para vender, negociar e trabalhar. O arrependimento leva a atitudes que mostram a mudança no coração. Atos 19, 18 a 20, você pode ler em casa depois. O arrependimento, ele faz com que a pessoa comece a agir com o coração mesmo, sabendo que ela tem que abrir mão daquelas coisas, não porque ela tem que abrir mão, mas porque ela quer abrir. Ela não quer mais aquilo para ela, né? Então, a pessoa está lá vivendo, não paga luz, não paga água, porque tudo é gato. Paga luz, paga água. A televisão tem todas as televisões, mas é gato. Quer dizer, tudo é gato. Aí se converteu. Opa, espera aí, eu vou continuar num gato?
Não vou não. Vou cortar isso, acabou com esse negócio, vou fazer tudo certinho. Se eu posso ter, se eu não posso, não tem, tudo bem. Mas eu não quero mais saber dessas coisas aqui. Por quê? Porque muitas dessas coisas, inclusive, elas estão municiando, dando condições para que pessoas de má índole estejam traficando, estejam fazendo tráfico de crianças, de animais, armamentos. Boa parte do dinheiro dessas coisas que são piratarias vai para o crime, vai para coisas erradas. E a gente está simplesmente ajudando quando a gente faz parte disso. Isso é coisa séria, né? Então, se alguém chega na sua rua, você está lá na calçada e passa lá alguém, fala assim: ô fulano, tudo bem? Ah, tudo bem. Olha só, eu estou vendendo aqui um celular, última geração. Aí você olha o celular, bom, o celular vale 12 mil reais. Vamos botar 2 mil reais para não exagerar, porque a última geração está valendo 5, 6 aí, né? Do bom mesmo. Mas vamos lá, 12 mil reais. Aí a pessoa fala assim: ó, eu estou precisando de dinheiro, eu vendo por 500. Irmãos, quem vai vender o celular de 2 por 500? Fala para mim. Só quem roubou. Né, irmãos? Ninguém vai fazer uma coisa dessa, por mais que precise. Não vai, não é? Aí você vai, opa, 500, vou me dar bem. Você acabou de roubar, você acabou de comprar uma coisa roubada. E não tem nota fiscal, não tem nada. Até na igreja aparece gente querendo vender isso, não acredita? Uma vez eu estava na portaria da igreja, apareceu um vendendo. Falei: ah, que bonito, mas está muito barato. Cadê a nota fiscal para eu poder comprar? Não tem nota fiscal, eu perdi a nota fiscal. Falei: vai enganar outro, rapaz, sai daqui. Dei uma bronca no cara, o cara saiu. Pô, não fala nada não. Falei: vai embora, pelo amor de Deus. Você está falando com o servo de Deus, rapaz. Vem que cara de pau, vir na igreja vender coisa roubada. Traz a nota fiscal tudo direitinho, que aí a gente conversa. Aí, só no preço e na conversa da pessoa você já vê que tem coisa errada. É crime. Sabe, se a polícia pega a pessoa logo depois que vendeu para você, só uma dicasinha, tá? Ela pega ele que pegou o material e vendeu. Ele vai ser preso. Ele vendeu para quem? Fulano ali, acabei de vender. Vamos lá na casa do fulano. Fulano, você comprou? Comprei o celular e acabou de me vender aqui. Vem cá. Pum, algema, está preso. Receptador. Você recebeu e não deveria ter recebido. Vai preso também, tá? Quem vai, sai comprando tudo que aparece aí baratinho, que se oferece para você baratinho aí, uma hora dessa, como diz lá fora, a casa cai, filho. E aí você vai quem roubou e vai quem recebeu. Então não entra nessa, irmão. Somos de Deus. Tem gente que parece que vive assim. É um espírito. E tem que ter libertação. Amém, Jesus? Tem que ter libertação. Nós não precisamos disso aí, não. E que Deus nos ajude, te ajude a todos a saírem desses males com libertação, em nome de Jesus. Bom, aqui eu encerro, embora tenha que ter corrido um pouquinho. Quarta-feira que vem voltamos na lição 2, falando ainda sobre libertação, a parte 2. Mas eu sugiro que você leia em casa com calma, com a Bíblia, abrindo nos versículos que a gente não leu. Vai aprender muito mais. E, se possível, passe para algum familiar e peça para ele ler, tópico por tópico, com muita calma, porque isso vai gerar libertação na vida dos seus familiares. Amém, pessoal? Em nome de Jesus. Vamos orar agora, fique de pé, em nome do Senhor. Glória a Deus. Se você em casa, aproveite essa lição, em nome do Senhor Jesus. E querendo passar aqui na igreja, passa e pega a sua. Tá bom?